Normalmente, quando um time de futebol levanta uma taça, a expectativa é a glória total, né? Capas de jornais, fotos enormes, aquelas manchetes garrafais. Mas, tipo, imagina acordar no dia seguinte ao título e ver que nenhum jornal publicou uma única vírgula sobre a conquista. Nossa, sim. É um apagamento histórico, assim, quase perfeito. Uma taça muito real, comemorada ali na arquibancada, mas que simplesmente não existiu para a história oficial da grande imprensa. É bizarro. E hoje o nosso mergulho profundo destrincha exatamente isso, o mistério do bicampeonato baiano do Vitória, lá em 1964 e 65. A gente tem uma pilha de documentos, recortes, relatos em vídeo, mostrando como um boicote massivo tentou, deletar uma parte crucial da história de um clube. E sabe o que é mais intrigante? Para desvendar esse silêncio absoluto, a gente não pode olhar para o campo. A resposta, na verdade, está numa confusão colossal fora das quatro linhas. Certo, então vamos desempacotar isso. O que mais me chamou a atenção nas fontes foi o estopim de toda essa crise. Não foi, sei lá, uma rixa sobre tática ou contratação de jogador. Não, passou bem longe disso. Tudo começou quando um jornalista acusou o clube de usar um jogador irregular. Isso. E aí os ânimos explodiram de um jeito absurdo, né? O presidente do Vitória na época, o Ney Ferreira, ele supostamente agrediu o radialista Cléo Meireles. Uma agressão física mesmo, que fez o cara ir parar no hospital. É como se o CEO de uma grande empresa saísse no soco com a imprensa. Exatamente. E, em retaliação, os jornais simplesmente fingiram que a empresa deixou de existir. Mas a gente precisa olhar para o calendário para entender o peso disso. Estamos no início de 64. Ah, claro. O clima no Brasil já era de extrema tensão, né? Exato. Tensão política e social lá no alto, com a instauração do regime militar. Então, assim, qualquer confusão pública, ainda mais envolvendo a grande imprensa, era vista pelas autoridades como uma quebra perigosa da ordem. Espera aí. Você está me dizendo que uma briga num clube de futebol escalou a ponto de fazer o governador da Bahia, o Lomanto Júnior, e o presidente do Brasil, o general Castelo Branco, entrarem na história? Pois é, por mais irreal que pareça hoje, na época o governo federal usou o Conselho Nacional de Desportos, que era tipo o braço do Estado para controlar a prática esportiva, para suspender todo o futebol na Bahia. Caramba, suspenderam tudo? Sim. O regime precisava mostrar controle absoluto, né? O que os documentos mostram é que a tensão saiu totalmente da esfera esportiva e virou uma questão de segurança pública. A gente não está aqui para julgar os lados políticos das fontes, claro, mas sim para constatar como o Estado interferiu pesadamente na situação. Entendi. O governo intervém para abafar o caos. Mas e a imprensa nisso tudo? Como é que todos os jornais, rádios, revistas, combinaram de não dar a notícia dos títulos? É como se as operadoras de celular cortassem o sinal de uma cidade inteira de propósito. É uma ótima analogia. O mecanismo que permitiu isso foi o monopólio puro e simples. A rede Diários Associados dominava a comunicação na Bahia. Ah, então eles tinham um controle total da narrativa. Total. Os jornalistas se uniram em retaliação à agressão do colega e decretaram que o Vitória não existia mais no noticiário. O time ganhou o título de 64, levantou a taça em maio de 65 e o bloqueio foi absoluto e unificado. Que loucura, mas sempre tem alguém que fura o bloqueio, certo? Nas nossas fontes, o Esporte Jornal aparece como uma exceção. Como esse jornal sobreviveu nadando contra essa maré gigante do monopólio? O que é fascinante aqui é o papel heróico desse veículo. O Esporte Jornal, que era liderado pelo Luiz Tarquínio, bancava a própria operação. Ele era independente. Então ele não tinha aquelas amarras corporativas dos diários associados. Nenhuma. E por causa disso, foi o único veículo que quebrou o silêncio para documentar a festa do bicampeonato. Ele não defendeu a agressão do dirigente, claro, mas ele separou a briga da diretoria do suor dos jogadores em campo. Sem ele, olha, o apagão fotográfico histórico teria sido 100%. Fico imaginando a cabeça de quem estava ali na arquibancada. O seu time ganha, mas o mundo lá fora finge que não aconteceu.
Isso não acaba gerando, tipo, um sentimento muito forte de nós contra o mundo na torcida? Com certeza, a torcida percebeu que a história do clube ia depender exclusivamente de quem estava ali no estádio, sabe? E não das manchetes dos jornais de domingo. E é aí que entra o valor prático dessas taças invisíveis. Porque o Vitória, até aquele momento, relutava bastante em abandonar as raízes do amadorismo, né? Exatamente. Se conectarmos isso ao cenário maior, essa casca grossa criada nos anos 60 foi o que sustentou o time. Eles precisaram resistir à grande mídia, e isso virou o oxigênio que manteve o orgulho vivo durante uns anos bem difíceis e de escassez que vieram depois. Ou seja, aquele orgulho ferido, mas que foi validado pelo próprio torcedor, pavimentou o caminho para o futuro. Sim, foi o alicerce emocional que culminou na grande virada de chave do clube, que foi a construção do Estádio Barradão, lá em 1986. E isso garantiu aquela hegemonia estadual absoluta do clube nos anos 90. Nossa, no fim das contas, a paixão da arquibancada e a coragem de um jornal independente impediram que uma história de glória fosse simplesmente deletada. O que deixa uma pulga enorme atrás da orelha, né? Sem dúvida, faz a gente pensar muito no poder da informação. Total. E fica a reflexão para quem escuta. Se um boicote semelhante acontecesse hoje, a grande mídia conseguiria apagar um título? Ou será que as redes sociais, os influenciadores e os canais oficiais dos próprios clubes tornariam o jornalismo esportivo tradicional irrelevante numa situação dessas? Fica aí o pensamento para a próxima vez que um capitão levantar uma taça.